Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Habitação de Deus no Espírito. Quinta-feira, ler com a oração 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A igreja em Filadélfia, trabalhados por Deus para ser seu descanso. Ao perceber que Deus deseja ter um lugar de descanso, um edifício espiritual, podemos perguntar-nos como isso será possível. Somos pessoas tão diferentes e temos tantas dificuldades de relacionamento. Como isso ocorrerá por meio de nós? O caminho é perseverar em servir a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós. Não se trata de simplesmente fazer uma obra exterior, mas principalmente de ser trabalhados por Deus para que Ele encontre harmonia entre nós. É nesse sentido que o Senhor nos alerta em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho para que Deus obtenha descanso. Afinal, que descanso um pai de família tem se os membros da família brigam o tempo todo? Uma vez que estejamos dispostos a permitir o trabalhar de Deus em nós, alcançaremos Shalom, finalmente, quando tudo estará completo e em harmonia. Em volumes anteriores do Alimento Diário, falamos sobre a igreja em Filadélfia, descrita no capítulo 3 de Apocalipse. Vimos que ela se refere a um grupo de pessoas dentre toda a igreja que tem sido edificado como o corpo de Cristo. Historicamente, após o primeiro século, a igreja passou por um longo período de declínio espiritual. No século XV, houve um início de restauração, contudo, não foi completo. Deus ainda não obteve a conclusão da edificação de sua igreja. A esperança dessa conclusão se encontra na igreja em Filadélfia. Para com a igreja em Filadélfia, o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Na genealogia de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, a primeira descrição que lemos é que Jesus é o filho de Davi, ou seja, ele veio da linhagem real. Ele veio para ser rei. O rei é aquele que detém autoridade sobre um reino. Assim, é muito significativo que Cristo se apresente à igreja em Filadélfia como aquele que tem a chave do reino, com a autoridade de abrir e fechar. A principal virtude que a igreja em Filadélfia possui é reconhecer que tem pouca força e que por si mesma não consegue fazer a vontade de Deus. Apesar dessa pouca força, a igreja em Filadélfia guarda a palavra de Deus e tem um amor reverente a ela. Como igreja em Filadélfia, apreciamos a palavra que o Senhor nos fala e somos guiados por ela. Vemos com isso que não é nossa capacidade ou nosso poder que cumprirá a vontade de Deus. Além disso, não negamos o nome do Senhor, mas dependemos dele a todo instante, invocando o seu nome. Tudo quanto temos falado neste devocional tem vindo a nós como revelação do Senhor. Nada do que falamos foi meramente projetado com sabedoria humana. O Senhor nos dá a revelação conforme nossa necessidade, no momento certo. Isso é maravilhoso. Nós não temos capacidade nem força para planejar ou programar nada. Nossas características são guardar a palavra do Senhor e não negar seu nome, pois dependemos dele e não confiamos na capacidade humana. É por esse motivo que nós, na era do Apocalipse, recebemos tanta revelação. Temos visto
com nossos olhos a atuação dos 7 Espíritos em nosso meio. Mesmo não tendo capacidade, quando praticamos a palavra, o Espírito a confirma. É o Espírito que faz grandes obras em nosso meio. Vivemos o tempo da aurora, o momento que precede a volta do Senhor. Muitos estão desapercebidos, mas nós fomos alertados pelo Senhor. Diante disso, vemos que nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. Nossos ombros devem carregar o peso da responsabilidade de concluir a edificação da igreja. Isso precisa acontecer ainda em nossos dias. Quando todas as peças do templo se encaixarem, a edificação se completará e a igreja alcançará seu propósito de ser um lugar de descanso para a habitação de Deus. No livro do profeta Ageu, lemos uma palavra do Senhor a Zorobabel, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Durante a reconstrução do templo em Jerusalém, após o exílio babilônico dos cativos de Judá, Zorobabel ocupava a posição de governador, substituindo o rei. Logo, ele tinha o governo do povo em suas mãos, e com isso a responsabilidade de restaurar o templo que fora destruído. Ao lado de Zorobabel, Josué era o sumo sacerdote. Vemos então o sacerdócio e a realeza cooperando mutuamente. É por meio desses 2 ofícios que a edificação da casa de Deus é executada. Contudo, a edificação desse segundo templo ocorreu em momentos angustiantes e muito difíceis, diferentemente de como se deu com o primeiro templo. Para a construção do primeiro templo, Davi havia preparado todos os materiais para sua edificação. Deus lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Israel estava em tempos de paz, e Salomão recebera de Davi todos os materiais, recursos e mão de obra necessários para a construção do templo. Salomão construiu um templo majestoso e muito belo. Mas quando Zorobabel se dispôs a reconstruir o templo, não havia todo esse recurso disponível. O povo havia voltado para Jerusalém graças a um decreto do rei Ciro. E quando chegaram à cidade, encontraram forte oposição daqueles que habitavam perto dali. Não havia materiais previamente preparados para a obra. A reconstrução da casa de Deus ocorreu em meio a muitas dificuldades. Vemos, portanto, que a reconstrução do templo, que estava nas mãos de Zorobabel e Josué, representa a edificação da igreja em nosso tempo. O livro de Esdras relata que, quando terminado o alicerce da segunda casa, os mais velhos, que tinham visto a primeira casa, o primeiro templo, choraram. Mas os mais jovens, que não tinham visto a primeira casa, gritaram de alegria. Por que os mais velhos choraram? Porque esse segundo templo era mais modesto. O primeiro templo era majestoso, tinha todos os recursos preparados por Davi. Mas o segundo templo foi construído em meio a muita angústia, muita dificuldade, pois tudo estava destruído. Hoje também nos deparamos com uma situação semelhante ao olhar para a cristandade. Parece que tudo foi destruído. Mas, nestes tempos angustiosos, precisamos de homens de fé. Cremos que o Senhor nos tem levantado para ser homens de fé, pois temos aqui a realeza e o sacerdócio, ou seja, a autoridade e o serviço a Deus. Hoje o Senhor fala a cada um de nós: sê forte e trabalhai, porque eu sou convosco. Ageu capítulo 2, versículo 4. Isso é suficiente para nos encorajar e dar forças. Vamos avançar, cheios de fé, conduzidos por nosso Rei e servindo fervorosamente na igreja. Aleluia! O Senhor é conosco. Pergunta de hoje: quais características da igreja em Filadélfia precisamos ter? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar em
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.